Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Ministra da Justiça, Senhor Ministro Pedro Duarte. Este tema é um tema que exige de nós a maior seriedade, a maior honestidade intelectual, que não é compatível com politiquices. Nesta medida, torna-se urgente fazer aqui uma breve resenha histórica do que tem acontecido no nosso Parlamento sobre este sistema prisional. Dito isto, recordo, no governo de Durão Barroso, 2002-2004, a então Ministra da Justiça, doutora Celeste Cardona, que eu penso que se recordam dela, através de portaria, procedeu à criação de uma comissão de estudo e debate da reforma do sistema prisional, presidida pelo Sr. Professor Dr. Freitas do Amaral. Em 12 de fevereiro de 2004, a dita comissão emitiu e apresentou o seu relatório, que já contemplava um conjunto de recomendações. Nessa sequência, o governo do Dr. Santana Lopes, 2004-2005, apresentou a então famosa Lei Quadro da Reforma do Sistema Prisional, que caducou com o termo da 19ª legislatura. Tal proposta foi retomada na legislatura seguinte, num governo em que era Primeiro-Ministro o Sr. Engenheiro José Sócrates, que foi discutida e rejeitada na generalidade, com os votos contra do PS e a favor do PSD, CDS-PP, Partido Comunista, Bloco de Esquerda, os Verdes e também da deputada Luísa Mesquita. Em 2006, no primeiro governo do engenheiro José Sócrates, e voltando uns aninhos atrás, o então secretário de Estado adjunto da Justiça, Dr. Conde Rodrigues, confirmou publicamente que o Ministério da Justiça vendeu as instalações do estabelecimento prisional de Lisboa por 60 milhões de euros. Valor esse que seria canalizado para a construção de 2 novos estabelecimentos prisionais, para onde seriam transferidos, quando a respectiva construção estivesse concluída, os reclusos do estabelecimento prisional de Lisboa. Em 27 de junho de 2008, o então Ministro da Justiça, Dr. Alberto Costa, apresentou apresentou a reforma do Parque Prisional, 2008-2013. Um investimento de cerca de 450 milhões de euros para o quinquênio 2008-2013, que previa várias medidas que não foram cumpridas. Durante o governo de maioria absoluta do engenheiro José Sócrates, além do estabelecimento prisional de Lisboa, o estabelecimento prisional de Pinheiro da Cruz, de Castelo Branco, de Portimão, também foram vendidos, passando o Estado a pagar as rendas pela respectiva ocupação. E os valores que, entretanto, ficaram e que resultaram dessas vendas? No governo do Dr. Pedro Passos Coelho, a opção política foi a de proceder à requalificação e ampliação dos estabelecimentos prisionais, em vez de construir novos, para permitir assim uma significativa redução da despesa e para dar lugar a outros investimentos importantes também na área dos estabelecimentos prisionais. Nesse governo, a Sra. Ministra Paula Teixeira da Cruz, que penso que também que este Parlamento bem se recorda da mesma, negociou com os guardas prisionais o Estatuto do Corpo do Guarda Prisional, o qual foi aprovado pelo respectivo decreto-lei em 2014 e que, envolvidos que estão mais de 10 anos, não conhece regulamentação. Ou seja, mais um diploma que foi aprovado por este plenário e que não teve efetividade por falta de regulamentação. E agora recordo que o PSD tudo fez para que pudesse acontecer essa regulamentação, mas infelizmente, e em sede de Orçamento de Estado, estas sucessivas propostas de regulamentação do PSD foram reprovadas pelo Governo PS, nas propostas de Orçamento de Estado 2022, 2023, 2024. Portanto, temos feito caminho, o PSD tem feito caminho, mas que infelizmente tem sido sucessivamente recusado com justificações orçamentais. Recordo que no primeiro governo do Dr. António Costa, no qual também era Ministra da Justiça, a Dra. Francisca Van Duman, que este Parlamento bem conhece, foi apresentado o famoso relatório sobre o sistema prisional e tutelar,
Aqui, acompanhando um bocadinho as declarações do Sr. Deputado António Filipe, realmente temos tido bastantes relatórios e bastantes estudos, mas não posso deixar de frisar que neste relatório era dito taxativamente o seguinte: que o sistema prisional se ressente de um continuado desinvestimento na área dos equipamentos de segurança, bem como de uma depauperização dos seus recursos humanos e materiais adequados para fazer face às necessidades atuais. E que urge, dizia o relatório, planear e executar faseadamente a qualificação dos equipamentos de segurança existentes e substituir os inoperacionais, perseguindo ao mesmo tempo a renovação. E o que é que aconteceu com este plano? Mais uma vez foi esquecido e colocado na gaveta pelo governo socialista, porque efetivamente a Sra. Ministra da Justiça, a doutora Catarina Sarmento, não o efetivou, não concretizou medidas. Optou por fazer um levantamento das necessidades do edificado na área da justiça. Não nos esqueçamos, e já aqui também foi dito, que em 2019 Portugal foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos no famoso caso Petrushko. E nesse processo, aquela instância declarou que no nosso país existia um problema estrutural de sobrelotação no sistema prisional português, pelo que recomendava que Portugal adotasse um conjunto de medidas que dignificasse as condições materiais e de detenção dos reclusos. Desde então, como também já aqui foi referido, o Conselho da Europa tem vindo a supervisionar a implementação dessas medidas pelo Estado português. E eis que o Mecanismo Nacional de Prevenção, no ano de 2023, após visitar várias prisões, fez verter nos seus relatórios o parecer seguinte, de que não obstante o investimento que Portugal fez em obras de melhoria nos anos de 2021 e 2022, a verdade é que continuam a existir estabelecimentos prisionais em que se verifica, pasmem-se, uma inexistência de privacidade das instalações sanitárias, das celas com ocupação coletiva e pragas de percevejos e uma densidade populacional prisional acima da capacidade das respectivas estruturas. E agora? O que é que vamos fazer? Agora, estimados deputados, Sr. Presidente da Assembleia, Sra. Ministra, na qual depositamos a maior e absoluta confiança, tal como a mesma já está a fazer e o seu outro Ministério, é fazermos ao largo para trabalhar por um sistema prisional digno, em que todos os seus intervenientes, guardas prisionais, técnicos profissionais de reinserção social, técnicos superiores de reinserção social, bem como os reclusos, bem como para os reclusos, que devem cumprir as suas penas privativas de liberdade, num contexto de reinserção social, que tudo deve fazer para evitar a reincidência e a fuga dos reclusos. Creiam que o PSD tem plena consciência que, sendo necessário um investimento em meios técnicos e humanos que assegure a segurança das prisões, bem como a necessidade urgente em reforçar as condições de trabalho dos guardas prisionais e dos demais técnicos, não menos verdade é que também devem ser asseguradas as condições de vida dentro das prisões. Porquê? Porque isso confere dignidade a todos os que lá estão e, com isso, contribuir-se-á para a pacificação do cotidiano dos estabelecimentos prisionais. E os reclusos não fogem porque não podem, os reclusos não fogem porque não conseguem fugir. Não vamos com alarmismos. Daí que este governo, dito isto, que este governo, num curto espaço de tempo, já, como disse a Sra. Ministra, assinou um acordo com os 3 sindicatos, sobre o aumento do suplemento, aceitou a proposta de equiparação para os guardas prisionais e o modelo de avaliação, e o Ministério das Finanças, como já aqui foi dito, autorizou a abertura de um procedimento para a contratação de 225 novos guardas prisionais. E, efetivamente, vamos ter com certeza mais pessoas a concorrer, porque já foram criadas condições para que estas pessoas considerem esta carreira mais atrativa. Este Governo tem ainda muito por fazer e creio que não vai desperdiçar, temos a maior convicção disso, a oportunidade de governar este país com ambição, com respeito pela segurança, pelos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos, dando diariamente a todos os portugueses um sinal de esperança que é feito fruto do trabalho, dedicação diária a todos vós, portugueses que nos estão a escutar, por vós, por Portugal. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada.